tudo bem com vocês? Eu me chamo Beatriz Maciel e seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito antigo em nossa sociedade, mas ainda é muito enraizado em nossa cultura, que é o racismo. Nós estamos acompanhando nas últimas semanas várias discussões sobre esse tema, depois de acontecidos que tiveram aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, diversas pessoas brancas, negras, pardas, de várias etnias vestiram a camiseta para discutir ideais sobre o antirracismo. E é claro que eu vi muitos conteúdos na internet, li muitos artigos relacionados a esse tema e fiquei surpresa ao presenciar, assistir mesmo uma influencer digital negra que falou que brancos não deveriam falar sobre esse tema porque eles nunca sentiram na pele de fato o que é o racismo. Em partes eu concordo com ela, realmente a gente nunca sentiu na pele o racismo, mas eu discordo quando ela fala que brancos não podem falar, porque na verdade a gente tem que usar o nosso lugar de fala. O que é o lugar de fala, Bia? Para quem não sabe, lugar de fala é quando nós podemos e devemos expressar nossas opiniões, mesmo que a gente não tenha vivenciado aquilo. E podemos discutir e expressar do lugar que nós estamos, lugar que nós pertencemos. Por exemplo, a luta do feminismo. Não são apenas as mulheres que têm que falar. Homens também precisam e têm o dever de falar sobre isso, porque são eles que pregam o preconceito contra as mulheres. Não é porque talvez eu não seja gorda que eu não posso falar sobre a gordofobia. Pelo contrário, eu posso sim ajudar a expressar minhas opiniões, a combater esse preconceito contra pessoas gordas. Então, o racismo é a mesma coisa. Não é porque eu não tenho a pele negra, que eu nunca senti preconceito na minha pele, que eu não posso me posicionar e falar sobre esse tema aqui com vocês. Então, decidi vir aqui no canal, depois de muitos estudos, de muitos artigos que eu li, de muitos vídeos que eu assisti, contribuir com a sociedade em prol do antirracismo, que é um ideal muito importante e que ainda tem que ser muito discutido nos dias de hoje. Se você quer conhecer um pouquinho da história do racismo, como tudo começou e conseguir compreender porque ainda é tão presente na nossa cultura, convido você a continuar assistindo esse vídeo, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você acompanhar conteúdos novos toda semana. O racismo, ele não nasce do nada porque alguém acorda e decide ser racista, né, gente? O racismo, ele acontece por diversos acontecimentos históricos e políticos. Então, pra gente começar a entender, vamos começar do começo ali, da história da humanidade. Segundo os pesquisadores, cientistas, arqueólogos, mais ou menos em torno de 2,5 milhões de anos atrás, foram encontrados fósseis dos nossos ancestrais na África Ocidental, mais ou menos na região que hoje conhecemos como Etiópia. Então, começou tudo ali na África. E você acha que como que era o tom de pele daquelas pessoas? Provavelmente tom de peles escuros, pessoas negras, porque era um tipo de pele mais resistente àquele clima quente, aquele clima tropical da África. Com o tempo, alguns homens e mulheres começaram a migrar, começaram a desbravar aquele país, aquele continente, aquele território em si que era desconhecido por eles. E alguns migraram para a Ásia, outros foram para a África do Norte, outros foram para a Europa, e aí esse povo começou a se espalhar. E com o passar dos anos, eles começaram a se desenvolver, seus genes começaram a ser modificados para eles começarem a se adaptar àquele clima. Porque o clima da África nós sabemos que é um clima mais quente, o clima da Europa é um clima mais frio. Então lá na Europa, por exemplo, os tons de pele mais claros, pessoas brancas são mais resistentes a baixas temperaturas. E aí começaram a desenvolver aqueles homenzinhos que migraram, que a gente conhece hoje cientificamente pelo nome de Neandertais. Acho que é assim que fala, gente, Neandertais. A fotinha deles aqui, ó, que bonitinho. Então, eles começaram a se desenvolver suas culturas, desenvolver suas crenças, desenvolver realmente sua personalidade começou a ser desenvolvida naquele povo isolado, enquanto ao mesmo tempo aquele povo que continuou na África Ocidental também começou a desenvolver o seu raciocínio, o seu intelecto, enfim, até chegar no Homo sapiens, que é o nosso ancestral mais próximo que a gente conhece hoje. E aí, depois de 50 mil anos, mais ou menos isso, veio o pessoal lá, esses Homo sapiens, que já estavam mais evoluídos lá da África. Não, vamos
vamos desbravar, vamos conhecer o resto do mundo que a gente não conhece. E eles foram realmente migrando, até que começaram a chegar lá na Europa e deram de cara com os neandertais. Imagine você, 50 mil anos isolado com a sua família, você decide conhecer o mundo e você vê que tem pessoas parecidas com você. Qual que é a sua primeira reação? Você toma um susto? Não, peraí, achei que eu era a única. Não sabia que existia pessoas assim, parecidas comigo. E do ser humano é normal, quando a gente vê algo que é diferente da gente, a gente ou tem medo ou vai se defender, vai pra agressão, vai pra uma matança, pro genocídio, e foi isso que aconteceu. Eles brigavam muito, assim, por conta do território, por conta da alimentação mesmo, porque era um território, todo mundo tava em busca de sobrevivência, e um matava o outro, enfim. E aí, com o tempo, todo mundo foi se matando, e esses nossos parentes foram extintos na humanidade. A gente sabe que, historicamente, é normal o ser humano sempre migrar de um território para o outro em busca de sobrevivência e principalmente em busca de alimentação dele e da sua família. E também a parte da escravidão começa a crescer depois, não pulando aqui, tá, gente? Porque é uma história muito longa, não dá pra falar tudo no vídeo, mas depois do Homo sapiens, toda a colonização, veio a Revolução Agrícola, blá 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 blá. Então o ser humano, por natureza, quando ele conquistava o território, ele matava aquele povo ou escravizava. Então a escravidão já começou aí. Mas quem eram essas pessoas que eram realmente escravizadas? No começo, não era escravizada pessoas pelo seu tom de pele. Era escravizado pessoas pelo território que ela estava, por ser uma nacionalidade diferente daqueles que estavam desbravando, que estavam conquistando. Então, peraí, eu invadi, vamos supor, sou de São Paulo, invadi o Rio de Janeiro. Eu e minha turma aqui, meu bando, invadi o Rio de Janeiro. Vamos matar uma galera, vamos escravizar outra, vamos ocupar o território. Então, se você acompanha, estuda história, qualquer fato histórico, gente, antigo, você vai ver que realmente isso era muito presente na nossa cultura e isso foi se desenvolvendo, se alterando, modificando com o passar dos anos. E aí, antigamente, como eu falei pra vocês, não eram escravizadas pessoas pelas suas cores de pele, eram escravizadas pessoas por ser uma nacionalidade diferente daqueles desbravadores. E quando que entra os negros aí nessa história? Depois de muitos e muitos milhões não, né, gente? Mil anos, depois de alguns séculos, vamos dizer assim, depois de alguns séculos, vieram os europeus lindos e maravilhosos conquistar a América do Norte, América do Sul, enfim, a América do Norte foi a primeira. E aí, eles sabem que lá é um clima diferente do que eles estão acostumados, eles sabem que tem pessoas europeias que talvez não vão conseguir se resistirem àquele clima. Eles não queriam também trazer os escravos da Europa, enfim. O Vietnã era longe, que eles já tinham conquistado o Vietnã, né, Senegal, era longe. E aí, como que a gente vai? A gente precisa de pessoas para pegar os minérios, para pegar o ouro da gente, para pegar essas preciosidades, né, dessa terra aqui, pra gente levar lá pra Europa, pra gente enriquecer, pra gente, enfim. Vamos pegar o pessoal da África, por quê? Por 4 fatores. Vamos lá que eu vou listar esses 4 fatores pra você. Primeiro, a África era mais perto da América do que Senegal, do que o Vietnã. Então ia sair um custo mais barato. Segundo, já existia um mercado escravo ali na África. Então era um mercado que já atuava, já existia, eles não precisavam criar um mercado novo. Porque é muito mais fácil você continuar tocando bola a uma coisa que já está pronta, né? Então vamos continuar pegando esses escravos negros, né, que eram migrados para outras regiões lá que eles já tinham conquistado. Vamos pegar esses escravos que já estão começando a ser vendidos, comercializados, e trazer aqui para a América. O segundo motivo foi esse. Terceiro motivo, lá, quando eles chegaram na América, tinha doenças, né, doenças africanas, que era a febre amarela, a malária, que são doenças muito antigas. Só que os negros africanos, eles já estavam acostumados geneticamente, vamos dizer assim, eles já tinham criado anticorpos e conseguiam, de certa forma, limitar essa doença. Por exemplo, quando a gente pega uma gripe, pega alguma coisa, a gente nunca pega tão forte como na primeira, porque a gente já cria anticorpos que ajudam a gente a combater aquela bactéria, aquele vírus, enfim. Então, foi basicamente isso. Então, já que essas doenças estão presentes aqui na América do Norte, vamos pegar os negros que já têm uma imunidade mais forte que os brancos, eles vão resistir mais, não vão morrer, não, a gente não vai gastar dinheiro à toa com os branquinhos lá da Europa. Então, vamos pegar esse povo aqui da África, que eles são mais resistentes. Trouxe pra cá. E o quarto motivo é porque também, gente, a pele negra é muito mais resistente ao calor,
climas tropicais, então com certeza ia ser muito mais viável para eles ter um trabalhador vivendo em uma condição precária negro do que um trabalhador branco vivendo uma condição igual a deles. E aí, esses foram os 4 principais motivos que fizeram eles trazerem esse povo negro para a América, para colonizar, para escravizar. Certo, essa é uma parte da história, só que é claro que esses homenzinhos brancos tão bons, tão gentis, eles não iriam falar que eles estão fazendo isso por conta do financeiro deles, pelo contrário, eles falavam que era piedade ou coitadinho deles, eles usavam desculpas religiosas, para fazer as pessoas aceitarem essa ideologia de escravizar pessoas africanas. Por exemplo, na Bíblia, esse povo europeu já era cristão, o cristianismo já estava enraizado na cultura deles, na maior parte, e nessa época da colonização da América, eles usavam a desculpa da Bíblia, da historinha de Noé. Não sei se você já leu, já viu falar. Vou contar aqui por cima pra você. Noé tinha os filhos dele, tá, tudo bonitinho e tal, e um dos filhos dele era Cã, que fez uma coisinha lá com o pai dele que não foi tão bacana, e Noé amaldiçoou, falou que todos os teus filhos, toda a sua linhagem serão amaldiçoadas. E aí, esses europeus, muito inteligentes, falavam que os negros africanos eram a linhagem de Cã que foi amaldiçoada, por isso que eles estavam sendo escravizados. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção que a Bíblia foi usada muito negativamente por diversas civilizações? Hoje que a gente vê de uma forma mais tranquila, mas antigamente eles usavam, na verdade, a palavra de Deus modificada pelo homem para incentivar coisas erradas, para incentivar não, para como que eu posso dizer para vocês? Para ser um argumento de coisas que beneficiavam eles mesmos, que beneficiavam a política, que beneficiavam a cultura deles. Enfim, isso era desculpa religiosa. Tinha desculpa também biológica, a desculpa da ciência, que falava que negros não tinham um intelecto tão desenvolvido quanto os brancos, então por isso que eles tinham que ser escravizados. E também tinha o lado da medicina, né, que falava que eles eram pessoas muito doentes, transmitiam doenças, e era a principal fonte de contaminação de doenças com as outras raças, com a raça branca, né. Então, imagina só, tudo isso alimentado numa sociedade, numa colonização nova, e as pessoas iam acreditando naquilo, iam duplicando aquilo, ano após ano, década após década, até que veio a Lei Áurea. A Lei Áurea, tão maravilhosa, né, gente? A Lei Áurea aqui do Brasil. O Brasil, vale ressaltar, que foi o último país a abolir a escravatura, depois de muita pressão lá da Inglaterra com o Brasil, e a princesa Isabel, tão boazinha, bonitinha, ela decidiu assinar, está abolido a escravidão. Beleza. Imagine você, anos, você, sua família, seus antepassados, todas as suas gerações, vivendo em função de uma família, vivendo em função de uma ideologia, e você não tinha outro trabalho, você não tinha outra fonte de renda, você vivia a sua vida inteira exclusiva para aquela escravidão. E aí alguém fala pra você, querido, você tá livre, vai, liberdade pra você. E aí você pensa, pra onde eu vou? Com a minha família? O que eu vou comer? Como eu vou sobreviver? Imagina, gente, é muito triste a gente lembrar disso, porque realmente foi assim que aconteceu mesmo. E aí essas famílias tiveram algumas pouquíssimas escolhas. A gente sabe que ali no Rio de Janeiro, por exemplo, o morro é por quê? Por que tem aquele morro do Alemão, aquelas favelas? Porque as pessoas eram um lugar que tinha pra elas colonizar, era um lugar que tinha pra elas montarem, criarem sua residência, montarem suas casas, ter uma dignidade, começar a ter dignidade, porque dignidade a gente sabe que poucas pessoas têm até hoje, infelizmente. E outras optaram por continuar com seus senhores, continuar sendo escravos, né? Por mais que não era escravidão, mas a forma de trabalho continuava sendo escrava. Porque eles não tinham opções. Ou eu continuo aqui com meu senhor, tendo comida, moradia pra minha família, ou eu vou morrer de fome, ou eu vou ter que lutar por algo que eu nem sei como que vai ser lá fora. E diferentemente do que a nossa queridíssima influenciadora digital Adriana Santana falou, faz alguns meses, eu acho, sobre isso, né? Sobre a escravidão, sobre ser acorrentado. Não foi bem assim do jeito que ela falou, não, gente. Na verdade, não foi porque eles eram pessoas que estavam acorrentadas nas almas. Eram pessoas que não tinham opções mesmo. Vou deixar o videozinho dela aqui pra você relembrar, ou se você não assistiu, você assistir também. Na época dos escravos, eles andavam todos
acorrentados. Todos eles eram acorrentados na perna, né? Então todos eles viviam a vida inteira acorrentados. Até que veio a Isabel, assinou a Lei Áurea. O que aconteceu? Libertou todos aqueles escravos. Eles estavam libertos. Ninguém estava mais com algema, ninguém estava mais acorrentado. Só que eles continuaram vivendo como se estivessem acorrentados. Não saíam do lugar. Porque eles passaram tanto tempo na dor que eles já estavam acorrentados na alma, no coração. Por mais que eles não tivessem aquelas correntes, dentro deles elas estavam. É a mesma coisa com você. Você pode escolher. Complicado, né, gente? Eu sei que quando eu vi esse vídeo eu fiquei com uma raiva. Deu vontade de falar, mas não, né? Vamos manter a postura, manter o equilíbrio, né, do nosso intelecto pra gente não surtar. Mas enfim, essas pessoas, elas não tinham opção. Imagine você procurar emprego, ir lá pra cidade grande e as pessoas olharam pra você com nojo, olharem pra você com medo, porque você é um negro, você é fonte de contaminação de doença, você é uma pessoa libertina, você é uma pessoa violenta, você... Enfim, criaram um rótulo com esses negros ex-escravizados e eles tiveram que dar um jeito de mudar isso. E a luta dos negros, a gente sabe, gente, que não é de hoje, é de séculos, é de mais de 2 séculos. Então, é uma luta que a gente tem que, sim, ajudar. É uma luta, assim, que a gente tem que combater mesmo, porque a gente sabe que, mesmo depois de 2 séculos, depois da abolição da escravatura, ainda assim são pessoas que são desvalorizadas, são pessoas que não têm muito poder aquisitivo. Claro que isso está mudando e vem mudando constantemente, só que não muda mais porque os brancos têm medo de eles tomarem o lugar deles. Só que na verdade, gente, ninguém toma o lugar de ninguém. Todo mundo pode crescer, todo mundo pode ser bem sucedido se todo mundo tiver as mesmas oportunidades. Que o tom de pele, que os privilégios dos brancos também possam ser os privilégios dos negros. Se tem uma pessoa desvalorizada é porque tem outra beneficiada. Isso tá errado. A gente tem que pôr numa balança e equilibrar isso. Não tem como a gente vencer a barbárie se a gente não vencer o racismo, gente. A escravidão acabou. Nos Estados Unidos tinha pessoas, América, né? Vamos dizer assim, América. Não sei se você já ouviu falar que antigamente a América era, nossa, era o ideal americano, todo mundo aqui pode, no capitalismo todo mundo quer, todo mundo tem os mesmos direitos. E vi muitas pessoas pobres da Europa querer mudar de vida, querer crescer. E elas realmente cresciam rapidamente, e os negros não. E aí era mais um motivo para ser um círculo vicioso das pessoas falarem. Tá vendo? Olha aí, ó. Eu tô num cargo melhor, eu era pobre, tô ficando rico, e o negro continua sujo de mundo libertino. Nossa, é verdade, concordo com você. Então não vamos dar oportunidade pra eles, porque era tudo isso que você acreditava. Por quê? Porque os negros não tinham moradia, não tinham dignidade, não tinham dinheiro, eles infelizmente comiam lixo, infelizmente eles viviam como animais, não como ser humano. E aí isso era um círculo vicioso. Quanto menos oportunidade o negro tinha, mais ele ia pra violência, mais ele ia para essas situações depravantes. E aí o branco acreditava que, nossa, é mesmo, ele é menos inteligente que a gente, nossa, é mesmo, a gente tá certo. Imagina, gente, um ciclo vicioso sendo alimentado por uma crença mentirosa, por uma crença que os próprios brancos inventaram. Olha só que belezura. E aí, sempre tiveram menos oportunidades. Não é possível, gente, a gente vencer a opressão racial sem vencer o racismo. Essa estrutura de opressão tira a autoridade de pessoas só por conta da sua cor, gerando homicídios de jovens negros, gerando exploração de trabalho, falta de oportunidades, desvalorização profissional, dentre outros fatores que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. Como disse Angela Davis, uma líder mulher representante do Partido Socialista dos Panteras Negras nos Estados Unidos, devemos pensar nas nossas diferenças como fagulhas criativas e não como algo que nos dividem. Um dos exemplos mais recentes aqui no Brasil foi do menino que foi morto a tiros na sua própria casa quando estava brincando, cumprindo a quarentena, e do garotinho Miguel, gente, de apenas 5 anos, que morreu do 9º andar do prédio que a sua mãe trabalhava como empregada doméstica, de uma mulher branca, esposa do prefeito da cidade. São esses casos que nos fazem refletir que vidas negras importam sim, e que o antirracismo deve ser discutido todos os dias e deve manter enraizado em nossa sociedade até que esse cenário mude. E me diz você
O que você tem fazendo para mudar isso? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse assunto e ideias que podem contribuir com essa causa do antirracismo. E te convido a estudar esse tema mais a fundo. Existem diversos artigos na internet, diversas pessoas, referências que têm propriedade para falar sobre o antirracismo e livros que você também pode ler. Um livro que eu amo e super recomendo, que foi a base para o estudo desse vídeo, foi o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Vou deixar ele aqui, vale a pena ler. Você vai entender um pouquinho como todos esses preconceitos começaram e muitas outras coisas que tá na nossa cultura hoje começou. Foi um prazer gravar esse vídeo pra você hoje. Espero de fato ter agregado na sua vida e te ajudado a se questionar e entender melhor como tudo isso começou. Te convido também a assistir o próximo vídeo do canal, que vai ser sobre superego e preconceito e como nós, como sociedade, podemos combater isso. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e te espero no próximo vídeo. Beijo!